A gente acha que são coisas normais, mas na verdade não são. O Johnny para muitos, para outros preto, né? Chegou em casa do quartel e falou assim para mim: mãe, vou no supermercado comprar umas coisas boas para a gente comer e conversar como a gente sempre fazia de costume. Ele voltou do super, sentamos, né? Comemos, estávamos escutando louvor digno de glória. Depois à noite, a namorada Bianca estava na aula e ligou para ele, pediu que ele a buscasse. Ele disse que ia ficar conversando comigo e que ela viesse de ônibus. Tudo bem, até aí estava tudo normal. Saíram para passear na noite. Quando foi 4 horas da manhã, meu telefone tocou. Eu falei: alô, 4 horas da manhã, telefone tocando. O coração já fica apertado, ainda mais coração de mãe. Era a mãe da Bianca, Rosângela. Ela falou assim para mim: oi, Ana, tudo bem? Eu falei: oi, tudo bem? Não podia ser 4 horas da manhã, né? Ela falou assim: não, Ana, tô te ligando para dizer que o Dione e a Bianca sofreram um acidente, mas tá tudo bem. Eu até falei com a Bianca. Eu falei: não tá tudo bem. Desliguei o telefone, dei um grito e falei pro meu marido: vamos pro hospital. Aconteceu alguma coisa com meu filho. Chegamos lá, a Bianca estava acordada, conversando, e o Johnny ninguém sabia dele. Aí nesse momento, passou-se algumas horas, quando estabilizaram ele, a gente já começou a pedir para o médico, um neuro, que era o que tinha que fazer alguma coisa por ele. Apareceu o médico e chamou eu e meu esposo. Ele falou assim: olha, a situação do Johnny, ela não é nem grave, ela é gravíssima. Quando encontramos ele, quando o pessoal da SAMU encontrou ele, ele já estava inconsciente. Para vocês terem uma ideia, assim, o pessoal da SAMU nem conseguiu entubar ele no momento, porque disse que saía tanto sangue da boca dele que parecia um cano estourando água. Mas, como servimos ao Deus do impossível, né, eu tinha certeza que meu Deus estava lá. Chegamos lá, o médico conversou com nós e disse: olha, a situação é gravíssima. Em uma escala de coma profundo, existe uma escala de 1 a 3. O Johnny está numa escala 4, praticamente morte cerebral. Eu me desesperei, eu me enlouqueci. Tenho Deus na minha vida, mas eu sou mãe, eu tive medo. Mas meu marido aqui, que eu sempre digo que a fé dele é maior que a minha, né? E eu sou a evangélica, eu sou a convertida, ele é um homem que acredita em Deus. Ele me chamou na rua e disse para mim: não te desespera, Deus não vai deixar o nosso preto ir embora. Começa a falar com ele agora, chama por ele, não chora, não vai para perto dele e não chora. Aí saímos para a rua, caminhava para um lado, caminhava para o outro, e notícia boa não vinha nunca. Isso já tinha amanhecido sábado, já era tarde, quando o pastor da Silva, né, nosso pastor, o nosso capitão, chegou lá. Que há muito tempo o preto também queria que eu conhecesse o pastor, mas nunca acontecia a oportunidade da gente se conhecer. Mas é porque não era para acontecer, era naquele momento. Nós estávamos na lancheria, eu e meu esposo e mais alguns amigos, que eu não vou citar nome para não ser injusto com ninguém, porque eram os verdadeiros amigos que estavam lá. Aí o capitão chegou e começou a conversar, mas eu não lembro de uma só palavra que o capitão me disse. Eu só lembro quando ele disse assim para mim: tu tens que te alimentar. Nós vamos alimentar o teu espírito, mas tu tens que alimentar a tua matéria. Tu tens que ser forte. Eu falei: pastor, mas é difícil. E ele: não, mas tu vai conseguir. Aí ele levantou, pegou da minha mão e falou assim: nós não nos conhecíamos, né, pastor? Ele pegou e disse assim: me dá licença, posso te dar um abraço? Naquele abraço ali, gente, eu senti que eu não estava sozinha. Porque meu marido, eu não posso dizer meu marido, ele é meu marido, meu amigo, meu amante, meu namorado, meu companheiro, amém, meu parceiro, meu tudo. Amém. Graças a Deus eu tenho ele na minha vida. Mas eu precisava de algo mais, eu precisava de um homem de Deus que colocasse as palavras certas no momento certo. E Deus me mandou esse anjo, que se chama pastor Alexandre da Silva. E ele falou: irmã, daqui pra frente nós vamos caminhar juntos. O Johnny vai sair dessa.
Eu disse, pastor, vamos entrar na UTI então. Aí ele entrou na UTI, orou bastante por ele e saiu e disse assim para mim, ele vai se salvar. Amém. Eu falei, pastor, tu está falando isso para confortar o meu coração. Eu sei que meu filho está muito mal. Ele falou, não. Eu como pastor, eu tenho um compromisso com Deus. Eu não posso faltar com a verdade. E eu percebi que quando eu estava no leito ao lado do Dione, o Dione não estava sozinho. Eu percebi a presença dos anjos na volta dele. Então tu pode ter certeza, Deus vai operar, Deus está operando. Mas nós não recebíamos uma notícia boa. Os médicos só diziam que era grave, que era gravíssimo, que era grave, que era gravíssimo. Toda vez que nós entrávamos na UTI, toda vez que saía o boletim médico, eu me desesperava mais. E meu marido dizia, não chora. Não chora porque Deus vai mudar. E os dias foram se passando. Então, todo momento que eu cheguei perto dele, tem uma passagem na Bíblia que fala de Lázaro. Lázaro era um homem bom, segundo o coração de Jesus. Ele era irmão de Maria e de Marta. E Lázaro morreu. Jesus estava longe. Naquela época nós não tínhamos o carro do ano para Jesus andar, né? Jesus andava caminhando. E hoje nós nos pegamos querendo um carro 0 km, uma bela conta bancária, uma mansão, porque se nem Jesus andava assim, mas nós queremos, né? Mas tudo bem, nós somos filhos do dono do mundo, nós temos esse direito. E Jesus chegou e Marta se agarrou aos pés de Jesus e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, Lázaro não tinha morrido. E ele falou, calma mulher, Lázaro vive. Mas para eles vivia a vida eterna. E nós não queremos a vida eterna, nós somos egoístas, nós queremos a matéria caminhando por aí. Nossa matéria não é nada, gente. Nada. Nossa matéria é uma coisa que Deus emprestou para nós caminhar. O que importa é a nossa alma, é o nosso Deus. Eu e Deus, Deus e eu, isso que importa. Mas Marta e Maria, como nós, não queriam saber disso. Eles queriam Lázaro. Jesus levou elas levaram Jesus até o túmulo de Lázaro e disse, tirem a pedra. Como eu digo para vocês hoje, tirem a pedra. Tem muita gente aqui dentro que está vivo porque está sentado aí, mas tem uma pedra no coração. Tem que afastar essa pedra. Tem que crescer espiritualmente. Tem que conhecer Deus. Se não conhecer Deus, vai continuar morto. E para morto Deus não dá bola. Deus dá bola para os vivos. E aí Jesus disse, arredem a pedra. E as pessoas começaram, Jesus, o Senhor está louco, ele está podre. O corpo dele já fede. E ele falou, arredem a pedra. E Lázaro ressuscitou depois de 4 dias. Porque o nosso Deus de ontem é o Deus de hoje. Amém. E eu sempre perguntava, né, mas pô, Deus curou lá o paralítico, levantou Lázaro, o cego, mas eu queria um milagre agora, porque eu também sou que nem vocês, eu também tenho dúvidas. Eu conheço a Deus, mas eu também tenho dúvidas. Pois bem, o que Deus fez? Quando eu comecei a entrar dentro da UTI, da urgência, que eu entrava 3 vezes, muitas vezes mendigava em outros horários para entrar também, eu chegava perto dele e a palavra diz que todo o poder é dado àquele que tem fé. Então, em nome de Jesus, eu também posso. Amém. Tu também pode, nós também podemos. Temos que ter fé. E eu disse, então, vou usar a fé que Deus disse que eu tenho, o poder que Ele deu. Eu chegava na UTI, colocava minha mão na cabeça dele, porque o problema maior era a cabeça. Ele teve um traumatismo craniano. E eu dizia assim, Senhor, que não sejam as minhas mãos tocando no meu filho, mas sim as tuas. Senhor, faça na vida do meu filho o que fizesse na vida de Lázaro. Ao 4º dia, tu ressuscitou Lázaro, Senhor. Ressuscita o meu filho. O que vai ser de mim sem meu filho? E Deus é maravilhoso, né? Deus não dá aquilo que a gente pede, Ele supre as nossas necessidades. Ele dá o suficiente para que a gente não venha esquecê-lo. E Deus fez isso. Ao 4º dia nós estávamos na UTI. E o meu esposo estava chegando porque a vida continua, ele tinha que
que trabalhar também, ele tinha que alimentar a família, mas ele não sabia se trabalhava, se ele ficava na UTI, se ele me dava apoio, porque eu não conseguia nem respirar direito, eu tinha que ser forte perante o meu filho Jonathan, minha filha Jennifer, ao Tiago, aos amigos dele, porque eles enxergavam assim, pô, mas se a tia Ana, que é evangélica, está desesperada, e nós estamos sem chão. Então muitas vezes eu omitia algumas coisas para eles. Aí eu desabafava com meu esposo, com o pastor, incomodava a Adriana também, e assim eu ia. E naquele dia nós chegamos no hospital e a minha filha disse assim, mãe, deixa eu entrar primeiro. E tinha uma menina lá que cuidava muito bem dele, a Bruna. E eu disse assim para ela, Bruna, o teu sorriso é a minha alegria, o que tu tens para me dizer? Ela disse, eu não tenho nada hoje. E eu falei, aí a Preta falou assim para mim, mãe, deixa eu ir na frente. A Preta entrou, conforme ela entrou, ela voltou. Eu falei, o que aconteceu? Mãe, ele está com os olhos abertos. Gente, para a glória e honra do Senhor Jesus, Amém. Ele ressuscitou ao quarto dia. Amém. Assim Amém. ele fez na vida do meu filho. Ao quarto dia o Johnny abriu os olhos. Quando os médicos não acreditavam, quando os médicos diziam que era impossível. E numa tarde, o doutor Pedro, que hoje assim eu oro por ele, para que ele não faça com outras mães o que ele fez comigo. Ele chegou e disse para mim, não dá mais, te prepara para o pior. Eu me abracei com meu marido e falei, e agora, amor? E ele falou, não existe o pior. Ele vai viver, amor, tu tem que ter fé. Amém. Cadê o Deus que tu acredita, amor? Vai para a igreja, vai orar, liga para o pastor, dobra o teu joelho, mas ele vai viver. Aí nós saímos para a rua e aquele dia foi feito, né? Um atomo dele, que ele tinha um edema muito grande e o cérebro dele não estava desinchado, que o edema também era muito grande. E os médicos diziam que ele não ia acordar, que ele não ia aguentar. Eu falei, agora, amor? Ele disse, não, amor, não te desespera, vai mudar a história. E mudou, gente. Ele saiu do coma profundo. Aí quando ele começou a ficar muito agitado, tiveram que amarrar ele, porque ele não parava. Aí colocaram ele num coma induzido. Mas ele também não podia ficar muito tempo num coma induzido, porque ele poderia voltar a um coma profundo. E eu dizia, agora, amor? Aí o médico nos chamou e disse, olha, além do traumatismo craniano, além dos reflexos ser muito pouco, que a gente chegava perto, o coração dele ia 120, 130, e os médicos diziam que era pouco. Eu falava com ele, eu falava, filho, me dá um sinal, correu uma lágrima do olho, mas o médico também dizia que era pouco. Aí ele pegou uma pneumonia. Aí saiu da pneumonia, ele teve um derrame pleural devido à batida dele. Colocaram um dreno nele. Como saía líquido ali, saía secreção, saía sangue. E os médicos só diziam, o estado é grave. Aí um dia o médico disse, olha, nós vamos tirar ele da UTI, porque ele já estava muito inquieto, né? Ele arrancou o acesso central, ele nos via, ele ficava agitado. Nós vamos mandar ele para o quarto. Mas a situação continua grave. E eu sempre dizia, mas Deus vai mudar a história. Deus está operando. É que nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos que tirar esse nosso eu, sabe? Eu quero no meu tempo. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Deus opera no tempo certo, na medida certa, na medicação certa. Mas a gente quer tudo para ontem. Mas as coisas não são para ontem. Já começa que para nascer nós levamos 9 meses. E nenhuma mãe engravida e o filho nasce no outro dia. E assim é nas nossas vidas. A vida de cristão, ainda hoje à tarde eu falava com meu primo, com o Zé, e ele dizia assim, Aninha, as coisas não são no tempo que a gente quer, as coisas são no tempo de Deus, e a gente tem que saber esperar, mas a gente não quer esperar. A gente quer que as coisas aconteçam. E assim foi indo, gente. Passou 10 dias, 18 dias e ele saiu da UTI. Quando ele saiu da UTI, ele começou a ficar agitado. Aí veio a bactéria, ele pegou uma bactéria hospitalar, ficou
ficou isolado dos amigos, onde os amigos estavam ali dando força para ele. Toda vez que a gente chegava perto dele, tinha que lavar a mão, com água, com álcool. Queriam tocar nele, não podiam tocar nele. Mas nós vencemos também, em nome de Jesus, essa bactéria. Os médicos diziam que se ele sobrevivesse, ele seria um paciente vegetativo. Ele não mexia o lado esquerdo dele. Hoje, como muitos viram, ele entrou caminhando com as próprias pernas. Em nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso que às vezes a gente balança e diz assim: pô, Deus, e aí esquecesse de mim? Não, Deus não esquece de nenhum de nós. Nós é que esquecemos dele, mas ele nunca esquece de nós. Então, assim, amigos, parentes, né? Pessoas que costumam frequentar a igreja, né? Não duvide, porque o Deus que nós servimos é um Deus verdadeiro. Não é um Deus de ontem, é um Deus vivo. É um Deus que pode tudo. Se Ele não fizer, ninguém mais faz. Então, para a glória e honra do Senhor, para mostrar que Deus é Deus e nós não somos nada, está aqui o Johnny, vivo, sem sequelas. Hoje ele está confuso? Tá. A gente pega uma gripe e fica para morrer. Imagina ele que ficou 42 dias dentro da UTI. Ele lembra de fatos, né, que o pai dizia para ele, cantava para ele, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nós, eu, Samir, Jonathan, a Dadá, a Bianca, a Preta, o Thiago, os amigos todos, né? Nós andamos, como andou Jesus, 40 dias no deserto. Fomos tentados, testados, porque Deus, Ele testa nós. A vida de cristão não é fácil. A vida de cristão é assim, ó. O caminho é estreito e a porta é muito pequena. Já do inimigo não. O caminho é largo e a porta é grande. Mas quando nós caminhamos esse caminho cheio de pedra, de desvios, de inimigos, quando nós chegamos lá no final, que é para pegar a nossa taça, a nossa vitória, quem nos entrega é Jesus. Amém. E aqui está a nossa vitória. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amados, como nós temos uma surpresa da família, né, para todos os amigos, e como eu não gosto de atrapalhar o que Deus faz, nós precisamos apenas respeitar o que Deus já está fazendo. Amém? Não podemos atrapalhar o Senhor. Eu quero ler um pequeno texto com vocês. Não precisa abrir, meu irmão, se quiser. Eu vou ler com você bem breve. Diz assim: 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 7. Essas provações que vocês passam são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Amém. Amém? Amém. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Amém? E assim vocês receberão a aprovação de Deus, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém. Vocês foram aprovados pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor. O Senhor permitiu, viu, John? O Senhor permitiu. Mas eu tenho certeza que Ele tem um propósito com isso. De permitir que você esteja hoje de pé. Permitir que você esteja bem, sem sequelas, feliz, ao lado da sua família linda, que te ama muito, dos seus amigos. Olha só quanta pessoa te ama, cara. Olha quanta gente que ama você.
Queridos, nós precisamos entender e aprender a dar valor às pessoas que temos ao nosso lado. Você não pode deixar para dar valor para a pessoa que está do seu lado quando acontece algo. Por isso eu quero dizer para você, se Deus decide levar alguém, será que o amor que você poderia ter dado, você deu? Seja homem, seja as mulheres. E aqui de uma forma especial, mas com o amor de Deus no coração, eu quero falar para os homens. Homens, não é bonito para Deus ser bagual. É bonito ser carinhoso, ser respeitoso, ser amoroso. Mulheres, não é bonito ser, rabugenta, ou então que reclama à toa, reclama de tudo, mas que também que ajude o seu companheiro a crescer, que ajude ele a ser. Eu costumo dizer o seguinte: quem me ensinou a ser homem foi minha mulher, quem me ensinou a ser homem foi a minha esposa. Quem ensina a gente a ser homem não são os nossos pais, é o nosso cônjuge que ensina a gente a ser homem. Muito mais vale algumas horas do lado do nosso cônjuge, queridos, porque às vezes tanto tempo que a gente perde com pessoas fora da nossa casa, que a gente deixa a nossa família, os nossos filhos sozinhos. E foi esse amor que ele sentiu, Foi esse amor, porque esse amor ele tem o poder de ressuscitar. O amor que você tem no seu coração, ele tem o poder de ressuscitar uma pessoa, ressuscitar um sentimento